absorver a luta das pessoas e acabar vivendo os processos que a outra pessoa está vivendo, você viver no lugar dela. Nós temos que aprender a não ser Deus na vida das pessoas, mas levar Deus na vida das pessoas. Amém? Aqui no Evangelho de João, capítulo 18, essa palavra me fez despertar para isso. Não devemos interferir nos propósitos, processos de Deus na vida das pessoas. Encontraram? Versículo 4, que eu vou comentar um pouco de quando Jesus foi preso lá no Getsemane. Vamos lá? Versículo 4, João 18, 4, que diz: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Então, todo o momento que Jesus, agora preste atenção aqui, todo momento que Jesus passou na face da terra, como homem, como carne, como enviado de Deus, para nos ensinar, nos dar exemplos, ele todo o tempo falou acerca do propósito de Deus na vida dele, que ele veio salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele veio salvar o mundo da corrupção no qual caiu na época de Adão, quando Adão e Eva foram tentados e perderam ali a ligação com Deus, a união. Deus se afastou do homem, apesar de não ter abandonado, mas o homem não tinha mais acesso a Deus. Precisava de um sacerdote, precisava de um homem de Deus que buscasse pelos outros. E Jesus, ele veio encurtar, estreitar esse laço. Ele veio como caminho, verdade e a vida, mas ele tinha que cumprir um processo. Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, ele precisava passar pelo sacrifício. E um certo dia, o apóstolo Pedro disse: Senhor, se for preciso morrer contigo, eu vou morrer. Certa vez, outros dos discípulos disseram: Senhor, se o Senhor quiser, nós vamos orar a Deus e vai descer fogo do céu e vai queimar todo mundo. Os discípulos, por amar Jesus demais, queriam evitar que Jesus passasse esse processo de cruz, que aos olhos humanos era dolorido, era uma coisa que, imagina, uma pessoa que você gosta muito, que você conhece muito, você sabe que aquela pessoa tem um prazo de vida na face da terra, você vai fazer de tudo para evitar a morte dela. Só que no caso de Jesus, ele não era uma pessoa comum, ele era um enviado de Deus para salvar o mundo, salvar o pecador. Só que Pedro, Pedro sempre é aquele que tomava a frente das situações. E aí um dia Pedro foi e falou: Senhor, se for preciso morrer contigo, eu vou morrer. Não vou te deixar. Se for preciso inventar a morte, eu vou enfrentar a morte contigo. Até que Jesus, até que Jesus chama a atenção de Pedro e fala: Pedro, cuidado, que ainda antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Pedro não estava entendendo que era necessário que Jesus passasse aquele processo. Pois bem, trazendo para os nossos dias, a gente tem que aprender que Deus tem um plano e Deus tem um propósito na vida de cada ser humano, daqueles que amamos e daqueles que nós nem conhecemos, e talvez um dia vamos conhecer. Mas nós temos que aprender a respeitar o tempo de Deus na vida das pessoas. Nosso ímpeto, no nosso íntimo também, a gente às vezes olha para a pessoa: ai, coitado de fulano, está sofrendo, ai meu Deus, o que aconteceu para aquela pessoa estar passando tanta situação? Às vezes não é um processo de Deus na vida dela. Não que Deus quer que o ser humano fique na doença, na enfermidade, não. Mas é algo que às vezes a pessoa precisa passar, enfrentar, para se aproximar até mais de Deus. E aí, quando a gente entra e interfere numa batalha pessoal de alguém, a gente está ali, em partes, anulando ou até atrasando o plano de Deus na vida de alguma pessoa. Quando a gente, na boa intenção, quer ir lá para ajudar, às vezes
a gente precisa aprender a se segurar. Pastora, mas então eu não vou ajudar mais ninguém? Não, não é isso que eu estou dizendo. Primeira parte da mensagem, a gente precisa aprender a não interferir nos processos, nos planos e propósitos de Deus na vida das pessoas. Porque olha o que aconteceu aqui no versículo 10. E aí Jesus estava lá no Getsemane, onde que Judas ali o traiu, entregou, e aí vinham soldados para buscar Jesus. Jesus, já sabendo todo o processo que havia de passar, disse: a quem buscais? E aí o que aconteceu? Estou resumindo para você aqui, versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. O que o Pedro fez? Ele não pegou Jesus, não. Se depender de mim, Pedro era de para frente, misturado, já tirou logo a espada e cortou a orelha do Malco lá. E aí a gente entende o quê? Que Pedro estava interferindo no processo que Deus usaria Jesus para salvar toda a humanidade. Na cabeça de Pedro, ele estava fazendo o bem, só que Pedro não prestou atenção nas palavras de Jesus durante todo o tempo do ministério. E às vezes isso acontece conosco. Às vezes entre nós uma fúria de querer defender alguém, de querer ajudar, de querer fazer alguma coisa, mas nós temos que parar e buscar a Deus. Senhor, por que aquela pessoa está passando por esse processo? Senhor, no seu propósito, Senhor, na vida daquela pessoa, pode ser um parente, um amigo, enfim, mas eu peço ao Senhor que tenha misericórdia, ajuda aquela pessoa a entender o plano de Deus para a vida dela. É a sua parte que você tem que fazer. Mas se você entrar em briga que Deus não lhe chamou para lutar, você vai se cansar, vai se frustrar e vai tomar atitudes que podem trazer até prejuízo na vida de outra pessoa. Agora você imagina ali a confusão que estava acontecendo, medo, Jesus querendo cumprir logo o propósito, não era fácil para Jesus também, e Pedro lá interferindo no processo. Pastor, mas tadinho do Pedro. Pedro tinha uma boa intenção, tinha, mas olha o jeito que Pedro queria ajudar, trazendo o quê? Violência. Nós temos que usar a espada, mas a espada da palavra de Deus. Nós temos que lançar a palavra sobre qualquer propósito. O Pedro aqui arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote, botou não. Imagina o alvoroço, a tensão que estava ali naquele lugar. De um lado Judas, que tinha traído, do outro lado o sumo sacerdote querendo prender Jesus, do outro lado Satanás acusando, aquele alvoroço, sangue sendo derramado. Não era o sangue do homem que precisava ser derramado ali, mas era o sangue de Jesus. E quando nós não entendemos os propósitos de Deus, nós nos adiantamos. Vamos lá, tomamos atitude, compramos a briga, entramos em batalhas que vão nos desgastar. E muitas vezes até influenciarmos na nossa vida espiritual. E a gente tem que tomar cuidado. E aí o que aconteceu? Versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu do cálice que o meu Pai me deu? Pedro era uma bronca de Jesus naquela confusão toda. Pedro poderia ter ficado magoado. Poxa, Jesus, estou te ajudando aqui, não deixar ninguém te prender, e o Senhor ainda me chama a atenção, porque o reino de Deus, a justiça de Deus não é feita na base, irmão, da violência. Ela é feita no espiritual. A nossa luta, a nossa guerra, as nossas batalhas, elas não são mais carnais. Você acha que Jesus não teria poder aqui para só falar: anjo de Deus, desce aqui, manda fogo em todo mundo? Ele poderia. Um anjo só matou mais de 130 mil homens numa batalha com o povo de Deus, para guardar o povo de Deus. Você acha que Deus aqui não poderia enviar um exército de anjos para livrar Jesus daquela situação? Claro que poderia.
Mas só que Jesus estava cumprindo um propósito, um chamado. Nós não podemos interferir no chamado de Deus, que é particular para cada um na vida das pessoas. Ah, pastor, mas é o meu filho, mas Deus não tem propósito na vida dele, talvez você desconheça. Ah, mas é um parente. Não importa, né? Até mesmo na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Uma vez eu vi um vídeo, irmãos, muito tempo atrás, eu vi um vídeo, né, de pessoas no céu, né? As pessoas tinham ido para o céu e reclamando. Acho que é mais ou menos assim o vídeo, tem muito tempo, não lembro muito direitinho não. Mas um estava falando assim: Senhor, eu estava lá, larguei meu emprego, eu era contador, né, maravilhoso, ajudava as pessoas na contabilidade, mas eu larguei tudo para pregar pelo Evangelho. E como que eu não vou entrar no céu? Né? E a outra mãe dizendo: Senhor, como que eu estou aqui no céu se eu nunca preguei o Evangelho para ninguém, apenas tomei conta dos meus filhos? Então Jesus estava mostrando para aquelas pessoas, né, nesse vídeo, que às vezes nós queremos estar num lugar onde Deus não nos chama. Aquela mulher achava que ela não tinha merecimento de estar no céu porque ela só foi mãe. Mas aqueles 3 filhos dela foram usados por Deus para salvar muita gente, com apenas uma criação. E aquele contador, Deus queria usar aquele contador para prosperar muito filho de Deus, mas ele achou que o lugar dele era pregando o Evangelho. Então, quando a gente está fora da vontade de Deus, os planos se atrasam, se frustram, e a gente acaba agregando para nós o quê? Cansaço. E às vezes a gente acha, eu estava conversando com a irmã semana passada: ah, pastor, eu acho que eu não tenho fé. Todo mundo tem fé, irmãos. Todo mundo tem fé. Eu falei com ela: minha irmã, se a senhora não tivesse fé, né, aos 80 e poucos anos, a senhora já tinha se desquitado. Ela falou: é verdade, pastor. Isso é verdade. Porque se a senhora não tivesse fé, a senhora não estava nem aqui na casa de Deus, a senhora nem lia a Bíblia. Ela é mesmo, né, pastor? Às vezes a gente fala tanta besteira por não entender o que Deus quer da gente. Aí ela está falando: mas eu nunca preguei, eu nunca, né, fiz coisas extraordinárias. Eu só intercedia por pessoas na igreja. Eu falei: esse é o seu ministério, intercessão. Eu falo: eu não tenho ministério de visitação, mas Deus sempre coloca hoje para trabalhar junto comigo pessoas que têm esse ministério de visitação. Um corpo, irmãos, não é só feito de um braço. Ele é feito de um braço, de outro braço, cada um se movimenta diferente, de uma perna, de outra, e o cabeça é Cristo. Ele que conduz. Mas se a gente quer adiantar: não, eu vou fazer, eu vou ajudar, eu vou me comprometer, a gente tem que aprender a parar. Jesus, irmãos, né? Aqui nós vamos entrar na segunda parte da mensagem. Nós devemos sim orar e interceder pelas pessoas, mas sem atrapalhar os planos de Deus, por mais que a gente goste das pessoas. Pode até ser do nosso sangue, mas nós não podemos interferir, porque Deus tem uma obra muito grande na vida de cada um. E essa obra é particular e é bonita. Amém? O Pedro precisou passar todo o processo para descobrir isso. Não vou abrir aqui para não movimentar a Bíblia, mas falando aqui no propósito de Jesus, né? Vamos repetir o versículo 11. E Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? Jesus, antes disso tudo acontecer, ele intercedeu por Pedro, porque Jesus já tinha visto a obra que Deus ia fazer através de Pedro. Pedro era um homem muito impulsivo. Ele não pensava antes de falar, ele não pensava antes de agir. Quando via, Pedro está falando, Pedro está fazendo. E tem muita gente que é assim. Eu já fui assim. De me antecipar, às vezes eu estava conversando com alguém, não esperava nem a pessoa terminar de falar, eu já estava falando. Mas eu aprendi a parar um pouco. Não aprendi isso por Deus, mas eu aprendi. O Pedro lá atrás, quando ele falou para Jesus, né, que ia com ele até o fim, que ia morrer junto com ele, Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, Satanás me pediu para te cirandar. Você sabe o que é isso? Cirandar com o trigo? É passar no teste da peneira. Porque Satanás sabia que Pedro, daquele jeito, não ia servir Jesus. Ele ia ficar na peneira.
Só faço o que é bom, o que é ruim fica na peneira, né? Satanás nos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Jesus fez isso. Jesus não interferiu, ele rogou: Senhor, eu sei que o Senhor um dia vai usar o Pedro vai ser uma bênção para todo mundo. Jesus rogou. Jesus naquele momento poderia ter dado um puxão de orelha do Pedro, poder falar: é mesmo, Pedrinho, vem cá, Pedrinho, você vai comigo até a morte, vai morrer junto comigo. Jesus não, simplesmente falou: Pedro, Satanás veio aqui pedir para se levar você, Pedro, para peneirar você como trigo, porque Satanás sabe que você não passa na vida. Satanás é um acusador. Se ele pega a gente antes do processo, a gente não serve para nada. Mas se a gente fica no propósito, espera Deus agir, Deus nos programa, Deus nos capacita, Deus nos transforma para estar no lugar certo, não é certo. O que aconteceu? O Pedro, depois disso aqui, fez o quê? Jesus colou a orelha do servo, fez um milagre ali, né? E nem para ver essa parte. Jesus pega a orelha do chão, não precisa ser. Jesus pegando a orelha do chão, colando a orelha do outro lá, né? Foi o primeiro reimplante feito, né, no mundo. Pegou a orelha lá do mal, colou e falando com Pedro: ó, Pedro, não vou eu cumprir o que Deus me pediu, Pedro? Guarda essa espada. O reino de Deus não é conquistado na violência. E Jesus foi preso, aconteceu tudo aquilo que você já conhece. E o que aconteceu com Pedro? Pedro, a partir daquele momento, começou a seguir Jesus de longe. Jesus não interferiu mais. Jesus falou com ele: nesse lugar, cante, 3 vezes você vai me negar. Aí, se você continuar o capítulo aí, você vai ver que Pedro se esquentava com fogo estranho. As pessoas perguntavam: Pedro, você não estava com Jesus? Eu não conheci ele não. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro, irmãos, precisou passar pelo arrependimento, pelo processo de estar nos 2 lados, para que Deus pudesse usar Pedro poderosamente. Naquele momento, quem olhava para Pedro: coitado do Pedro, está chorando, está lá cheio de remorso, porque estão levando Jesus preso, batendo em Jesus, e Pedro como covarde, olhando de longe. Vou ajudar o Pedro. Ninguém foi ajudar o Pedro. Mas lá atrás alguém tinha intercedido pelo Pedro: Jesus. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós gemidos inexprimíveis. E aí Jesus não interfere, ele só avisa, ele intercede. Amém? O que aconteceu com Pedro? Pedro passou uma amargura, irmãos. Chorou amargamente, diz a Bíblia, porque negou Jesus. Lembrou de tudo que Jesus tinha falado. E é nesse momento de arrependimento que Pedro, ele reconhece que Jesus é o Senhor. A Bíblia fala, irmãos, que Pedro foi um dos maiores pregadores da palavra de Deus depois disso. Olha que coisa linda. Mas se Pedro estivesse lá, se Jesus não tivesse curado um soldado, um servo lá, o que tinha acontecido com Pedro? O Pedro teria sido preso junto com Jesus. E quem sabe o que teria acontecido com Pedro dentro da prisão. Mas Jesus foi logo, fez um milagre para não interferir no processo que Deus tinha na vida do Pedro. Fica uma grande lição para nós. Pedro, irmãos, depois do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, Pedro, numa pregação, converteu mais de 3.000 homens. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, Pedro foi tão usado por Deus, porque um dia alguém de Deus intercedeu por ele. E onde ele passava, irmãos, até a sombra dele curava as pessoas. Coisa maravilhosa. Talvez você não seja chamado, irmãos, para converter 3.000 homens, mas talvez você fosse chamado para interceder por uma pessoa que, quando o propósito de Deus se cumprir na vida dela, vai salvar muito mais que 3.000 homens, com um testemunho. Vocês lembram do cantor Lázaro? Né? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Ele era um dos maiores macumbeiros que tinha na Bahia.
axé, do carnaval, de arrastar multidões no frio. Ele conta no testemunho que a casa dele, que era feita de barro, tinha ossinhos de feitiçaria dentro das paredes da casa. Ele conta um testemunho muito forte, você pode procurar na internet. Mas depois que aquele homem aceitou Jesus, ele foi usado para converter muitas pessoas no meados do ano 2000. Cumpriu o propósito dele, porque alguém um dia percebeu. Hoje, nós estamos aqui, não foi de nós mesmos, foi porque alguém intercedeu por nós atrás. A gente não pode interferir no processo. Ah, pastor, mas eu fico com tanta pena de ver aquela pessoa sofrendo. Não tenha pena. Deus não se deixa estabelecer aquilo que o homem semear, certamente ele vai cumprir. Senhor, ajuda aquela pessoa que nesse tempo de colheita ela venha se arrepender. É interceder, é buscar o poder de Deus na vida das pessoas. Ah, mas eu vou lá, vou pagar o preço. Não, o preço já foi pago há mais de 2000 anos atrás, na vida da pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos aqui quarta-feira, né? Já estava há 2000 anos atrás começando os movimentos para prender Jesus. Sabia disso? Jesus já tinha terminado a ceia, já estava caminhando para o jardim lá com os discípulos, né? Mais ou menos nesse horário já estava quase acontecendo o corte da orelha de Malco. Amanhã, né, no decorrer, prenderiam Jesus, interrogaria, e depois na sexta, a crucificação, sábado, o sepulcro, e domingo, a ressurreição. Não interfira nos processos. Pastora, me dói ver alguém na bebida, interceda. Tira a espada da palavra de Deus e lance a orelha daquela pessoa. Lance a espada humana, lance a espada espiritual. Senhor, eu estou lendo essa palavra aqui, que aquela pessoa, ela reconheça que Jesus é o Senhor. Você está lançando a espada. A palavra de Deus é espada de dois gumes. Ela tem poder de acessar todo o interior da pessoa e colocar em liberdade. Não pense que sua oração é fraca, que você é sem fé, que você nasceu sem propósito. Nenhuma alma vem ao mundo sem propósito. Isso eu aprendi. Nem seja para você criar um filho, é um propósito de Deus. Nem seja para você falar para uma pessoa, se ou um pecador que se arrepende, a festa no céu vale mais do que qualquer dinheiro do mundo. Às vezes um testemunho pode salvar. Talvez você não vai testemunhar para ninguém. Eu não fico triste por isso. Mas talvez você foi levantado nessa geração para interceder pela sua família, para plantar a semente. Então não desmereça quem você é Cristo. Mas também não se atreva a tomar o lugar de Deus e interferir nos processos na vida das pessoas. Amém? Seja um agente que trabalha ao lado de Deus. Vão caminhar dois juntos, se só tiver o quê? De comum acordo. Ande com Deus, ande na palavra e você vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para você. Eu tenho certeza que ela falou no teu coração e você vai sair até mais alegre. Não, eu não sou qualquer um, você é especial. Você foi levantado por Deus. Amém? Só descobrir o lugar certo, irmão, você vai florescer, vai frutificar, vai ser uma bênção para a glória de Deus. Amém? Nós buscamos a tua paz, Senhor. E muitas vezes são situações que se levantam em nossa vida. Mas o Senhor nos traz a tua presença para nos mostrar que o Senhor é poderoso, para nos fazer entender as direções, para nos fazer entender o chamado, que podemos ser usados em todo momento. Podemos ser usados na expansão do Evangelho, na salvação de uma alma. Podemos também, Senhor,
pessoa, Pai, entrou aqui hoje, porque ela queria uma resposta do Senhor. Ela queria, Pai, uma direção que ela encontrou. Mesmo que o inimigo esteja investindo contra a tua vida, você está talvez no meio de um turbilhão de emoções, como Pedro estava, com os discípulos que acompanhavam Jesus naquela noite. Mas você está ao lado do Salvador.
da tua palavra se cumprir, quando ela diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai dar tempo de se cumprir a promessa que está sobre a tua igreja, de quando a igreja crê, ela é salva. E quando ela é salva, a casa também participa dessa salvação. Zaqueu não foi um homem que pregou o Evangelho, e ele nem nasceu em berço de ouro. Ele não nasceu dentro da casa do Senhor, mas foi um homem que, quase no final de sua vida, passou pelo propósito. E quando ele conheceu o Senhor Jesus, ele mudou de vida. E Jesus olha para ele e diz: hoje a salvação entra nessa casa. Só se deixe ser usado, né? Retire a espada da tua bainha, mas a espada da palavra de Deus, não para cortar orelhas, mas para que você leve aos ouvidos com bom senhorio. Que as suas orações sejam como setas que alcancem o alvo. O seu testemunho seja uma ponte de alguém perdido a Deus. Que você seja usado como coluna que nunca sai da casa de Deus, mas que sustenta o templo, para que o Evangelho possa chegar na casa de alguém, na vida de alguém. Talvez você for usado para gerar uma vida, e essa vida vai ser muito usada por Deus ainda para levar muitos à salvação. Porque hoje a salvação entrou na sua casa, meu. A palavra de Deus, ela muda vidas, muda histórias, muda o tempo. Mas o propósito precisa ser cumprido. Quem precisa passar pelo arrependimento vai passar, mas vai passar por lá na frente glorificar a Deus.